temos essa locagem, vamos seguir detalhando ela. Ele está mais ou menos com as quantidades de linhas bem homogêneas aqui entre ele. A gente sabe que a quantidade que tem de um lado está relativamente batendo a mesma do outro. Então eu vou selecionar a nossa linha de corte dele aqui. Já seria essa linha aqui, né? Essa linha que passa, está passando até atrás do controle, aqui na parte de baixo. Seria esta linha aqui, né? Aqui, nesse nosso carinha, acho que eu vou desfazer só para ter e a gente poder subdividir essa região. Então, eu estou redirecionando o fluxo aqui para que ele volte daquela outra forma, para que eu possa dividir esse objeto, fazer uma divisão dele, porque vai ter peças que vão ser muito mais detalhadas em algumas regiões, principalmente aqui na frente, essa parte aqui, que talvez não precisem ir para o fundo, não tem muita necessidade de ter no fundo dele, e só para não ficar coisas, né, adicionais. Agora, quando a gente começar a fazer aqui, a gente vai esconder essa parte lá dentro. E aqui na parte de baixo vai ter esse quadzinho, mas o que importa é pegar essa linha toda de forma coesa. Tiramos esse, vai ficar um vértex aqui, vamos ver se não ficou. Não, usei o Ctrl Del para fazer o delete. Maravilha, aí sim, aí dá pra gente ter esse loop nessa região aqui que não vai dar problema pra gente, ficou mais escondidinho. Ok. Apertando 1 para voltar aqui, vamos começar a botar os bevels nas regiões que a gente sabe que ela tem que ficar firmezinho aqui, né? Ele não é... O controle do play, ele tem os buraquinhos aqui, a gente vai ter que, né, fazer esses quadradinhos e furar. Mas mais importante é ter esses bevels que ficam nessa região aqui, ó. Essa quantidade de bevel aqui vai pegar tanto de um lado quanto do outro. E é ele que vai segurar quando a gente apertar no 3 e não segmentar. Temos aqui, apertando 4 para ver se a gente selecionou todos, sempre trabalhando com a menor quantidade possível de linhas. Vamos ver até quando a gente consegue isso. Então, vamos deixar aqui. Ó, ele criou um monte de linhazinhas, a gente vai dar um jeito nelas logo mais, mas elas vão, se apertar 3, segurar. E elas fizeram um belo de um estrago no restante do modelo. Mas a gente vai manter elas agora, usar o multicut para nos ajudar. E aí depois a gente vai ver como que vai trabalhar com essas linhas. Então eu segmentei elas aqui. A gente faz os cortes daqui para cá. Aqui para cá. Opa! Aperto o Enter, eu termino ele. Opa, Enter não, aperto o W. Ué. ESC. Aqui. Aqui. Nossa. Enter, tá certo, só não tinha validado a primeira vez que tinha feito ali, aí achei que não tinha, que não estava funcionando. Eu fiz a ligação desse primeiro meio aqui, só pra gente ver, ele já segura bem mais a situação toda, é isso que a gente quer, que segure
aqui. Depois a gente vai remover, fazer um trabalho para limpar as partezinhas que a gente não precisa. Porque a gente simplesmente botou um bevel aqui e era isso, né? Meio que nem aí para o modelo, só acrescentamos que a gente precisa ter um bevel nessa região. Como que a gente vai ajeitar ela depois, a gente vai ver agora. Só vendo se eu conectei todos. Faltou aqui de cima. Aí entra. E aí sim, aí a gente vai começar um processo para limpar esse modelo aqui. A gente tem principalmente esses pontinhos que foram surgir do bevel, toda essa quina aqui, ela tem que ser trabalhada. Então eu vou pegar o target weld e eu vou trabalhar para ver certinho. Ok. Até para ficar mais limpo, podia só trazer para cima, né? Não preciso deletar depois. É mais esperto que aqueles ali que eu vou ter que deletar a edge, né? Que a gente tem que tirar essa edge. Opa, acabei deletando. Ah não, faltou mesmo aqui uma linha. Faltou mesmo uma linhazinha, multicut. Ok. Agora sim, aqui limpo. Falta aqui embaixo. Até vamos tentar fazer uma coisa que eu não estou acostumado a fazer. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Dá pra gente... Vamos fazer aqui um pouquinho diferente. Eu vou selecionar as edges. Ctrl Del. E aí vamos ver se vai levar o vertex. Levou os vertex também. Vai ser até mais rápido do que usar o target weld. Aqui vamos pegar o multicut. Faltou uma linha. Isso que eu ainda olhei. Com essa questão de dar esse processo meio de limpeza, não tem como não corrigir e verificar se está tudo certo. Com ele bem fixo, dá para ver pelas bordas aqui que ele está bem fixo agora. Aqui está escoando e está saindo do modelo porque a gente não colocou linha de contenção na região de cima. Mas o que a gente precisa ver, o que a gente vai fazer com esses polígonos aqui, ó. São polígonos que sobraram, que não tem, vamos dizer assim, para onde ir. Mas não tem para onde ir. Os pobrinhos aqui. Ele até, se a gente tirar o meio ali, são polígonos de 4 lados, né? Vamos ver assim, aqui é um polígono de 4 lados. Aí ele cria esse repuxo aqui na beira, ele faz esse shape esquisito, não é um shape bom pro modelo, né? Esse aqui. Aí vai ficar ali os polígonos, se eu tirar. Vou tirar só pra gente limpar e depois a gente reconecta como a gente achar melhor. Por algum lugar eles têm que ir. Né? Se eu apertar 3 só pra gente ver a diferença de uma borda para outra. Eles têm que sair para algum canto. Eles não podem ficar aqui sem destino. A gente precisa dar um destino para esses caras que estão ali. Então o que a gente vai fazer é justamente isso. Dar um destino para eles. Aqui tá bem retinho. Faltou um aqui. Então aqui a gente tem 3. A coisa que eu vou fazer agora, qualquer coisa que a gente faça, ele fica fragmentado assim, né? Não tem... Como é um objeto reto, dá pra gente fazer algumas coisas que vão resolver essa questão
justamente por ser reto. Então, isso aqui, 4 lados, e aí a gente conecta ele para lá, 4 lados, conecta para cá, 4 lados, 4 lados. Então a gente tem essa volta aqui. A gente teria que fazer esse processo em todos eles. Aqui. Vai ficar aqui. A sorte que a gente tem é que ele é um polígono. Vamos ver se não vai interferir no círculo. A diferença do aplicado aqui que a gente tem, por isso que não possuem. E a gente, claro, teria que colocar depois, né, fazer um bevel de toda essa área, para ela ficar bem afiadinha, como é na nossa referência ali. Tá, então teria a mesma coisa, teria que fazer o mesmo trabalho aqui, ó, puxar esse cara, opa, não, esse para cá, para cá, dá um enter, e para cá, né, fazer ele se comportar dessa forma aqui. Tirar um pouco, deixar eles maiores um pouquinho. Assim. Tá uma coisa meio que ele esticando muito para cá, ó, que dá para ver aqui. Mas com o bevel eu acho que vai resolver e não vai ficar dessa forma aqui não. Vamos continuar fazendo. Opa. Continuar fazendo esse processo. Opa, esse aqui eu fechei. Vamos Ctrl Z. Ixi. Ctrl V. Voltei demais. Tinha dado alguma coisinha ali. Coisa boa do multicut é que ele é prático da gente mexer. Nesse sentido, achei uma ferramenta muito boa de trabalhar. Vai ficar com esses polígonos meio com essa forma de diamante. De novo, pra gente não vai dar problema, porque é uma superfície reta. Se fosse uma superfície plana, aí a gente teria que... não, desculpa, se fosse uma superfície circular, aí a gente tem que ver talvez outra forma de fazer ligamento, outra estratégia. Como é uma superfície reta aqui no nosso caso, dá tranquilamente para a gente seguir dessa forma. Aqui. Então, aquela quantidade de linhas que a gente tinha, a gente foi acabando. A gente deu um jeito de escoar. E só um ladinho aqui. Parte um pouco mais tediosa a gente fazer. Ficou um corte no meio.
Seleciona esse, clica nesse, clica nesse. Foi. Temos nosso formato como a gente quer que fique. Tá bonitinho. Ele está tendo essa deformação aqui, essa saída muito acentuada. E aí que a gente vai ter que botar um bevelzinho para ele ficar firme naquela parte ali, naquela região. Né? Ela não ir tanto daquela forma. Então vamos selecionar tudo aqui, pegar o bevel, chanfro off, fazendo um bevelzinho bem pequeno. Acho que pelo jeito que a gente construiu essa região, ele não está alargando muito o bevel. Vou forçar um pouco para ver. 3, vou botar 5, 6. Deixa eu... isso. Ok. Tá, 10. Acho que já é o suficiente. Vai ficar bem afiado. Ó, alguma conexão não estava bem feita. E é aqui que ele estava se perdendo. Vamos Ctrl V. Antes de colocar o bevel. Então aqui é isso que provavelmente estava fazendo o nosso bevelzinho não puxar bonito. Agora ele puxou. Está no 0.5, então ele escalou a mais. Coisa a se cuidar no bevel quando a gente tira ou deixa no alto é, por exemplo, esse tipo de... aqui. Eu quero que isso aqui venha reto e depois vá para lá. Não quero que ele faça... Ele fez aqui um meio de caminho, né? Então eu vou colocar no metering along, vamos colocar center. Ele já funcionou muito melhor, ele está vindo reto aqui, que é esse comportamento que a gente quer que ele faça. Ele vai ficar bem afiado quando apertar no 3. E é esse o acabamento que a gente quer que ele tenha, que ele seja mais afiadinho aqui. A gente fez eles se conectarem entre si. E aí a gente tem esses polígonos meio esquisitos, mas que funcionam. Se a gente tiver, por exemplo, acho que está incomodando ou ficar alguma coisa, como é que a gente resolveria essa parte aqui? Eu tenho esse aqui de contenção, que ele está em toda a volta do nosso objeto. Justamente eu criei ele para esse tipo de coisa. Que a gente ia ter que colocar mais linhas. Ele não é bem o que está por fora, ele não é o externo, ele é um interno ali. Então a gente consegue diminuir, por exemplo, ele, ó. Vamos pôr até aqui, até o limite da região. E aí a gente pode ir ajeitando também os vértices que vão ficar de fora. W, posso puxar usando o slide. E aí a gente tem uma figura um pouco mais, né, harmônica aqui, não ficar uma coisa tão feia. Um pouquinho mais a ver aqui com que a gente manter uma forma de trabalho um pouquinho melhor. Vai ficar esses polígonos um pouco exagerados ali. Vamos ver. A gente fez na mão também. Então vamos só ajeitar eles para ficarem mais ou menos dentro aqui uma linha. Deixa eu botar eles reto. Aí vai ficar mais fácil a gente ver. Vamos tentar fazer uma linhazinha bonitinha com esse de cima. Para ter um visual mais correto aqui também. Não ficar uma bagunça muito grande.
né? Então, mais nesse sentido. Aqui. Deixar bonitinho nosso modelo. Já que a gente está fazendo com cuidado. Isso não vai diferenciar nada, tá? No modelo aqui. Se eu tivesse colocado antes ou depois eu só puxei ele, talvez aqui está dividindo até um pouquinho mais, mas só para ficar mais organizado a forma como o modelo foi construído mesmo. Mais uma questão mesmo de organização e deixar o modelo fazendo sentido aqui. Então, mas nesse sentido, isso aqui estou passando do ponto ali, isso aqui também. Ok. Esses padzinhos aqui são mais chatinho da gente fazer, principalmente se a gente vai usar o 3. Depois a gente pode até converter ele, tem na série do arcade eu converti ele para game, né, saindo da modelagem assim que usa o hard surface e a subdivisão para jogo, e a gente consegue daí colocar bem menos polígonos, bem menos coisas para fazer alguns efeitos. Aqui a gente não escapa muito de ter, né, essas condições. Coisas que faltam desse padzinho ainda aqui para a gente finalizar ele. Ele está meio arredondado, ele está arredondando bastante aqui. Então vou botar uma linha de contenção nessa região, que eu quero marcar ele firme aqui, lá, que vai até lá embaixo. Então é essa parte que eu quero já que ela fique mais definida. E essa outra parte que é que liga ali com a pega, ela pode ser um pouquinho menos do que um chanfro, pode ser um chanfro de fato aqui. Aí não daí uma linha de contenção. Ele vai ficar um pouco mais afiadinho que antes, mas não tão afiado quanto essa linha que tem aqui, quanto essa linha que está segurando aqui essa forma. Ok? Então assim a gente termina essa placa aqui, central do objeto, sem adicionar grandes quantidades de linhas que escoem para o modelo de forma geral, mas detalhando onde a gente precisa fazer o detalhe e mantendo a forma. O brilho, como aqui é reto, não está tendo problema algum. Certo? Nesse vídeo nós vamos ficando por aqui. No próximo a gente continua detalhando nosso modelo.